Sensível para ouvir a tua voz, Senhor. Pai, que o teu filho se cala, o Senhor fala através da boca dele, Senhor, diante da tua palavra, que é poderosa para transformar, para aconselhar, para nos exortar, Senhor. Que nesta noite, Pai, possamos estar pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja, para falar com a noiva do Senhor, aonde para estamos, Pai, se preparando para um dia se encontrar contigo no céu. Quem sabe pode ser agora, quem sabe pode ser amanhã, não sabemos o dia nem a hora. O Senhor vai voltar a vir buscar o teu povo, Pai. Quem sabe, Senhor, pode ser nesse momento, nessa hora. Estamos aqui prontos, preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar com a tua igreja. Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo Ezequiel 37. Aleluia. Deus tem falado no meu coração nessa noite. Os últimos dias estão chegando e para a igreja sobreviver, nós precisamos passar pelo vale. Nós precisamos de uma restauração dentro da igreja de Jesus Cristo nessa última hora. E se não estivermos apegados à sua presença, nós não vamos vencer. Nós não vamos conseguir atravessar esse vale. Nós não vamos conseguir chegar à terra prometida. É preciso o poder de Deus sobre a igreja. Aleluia! Oh, eu sinto a graça de Jesus aqui. Ezequiel 37, versículo 1 a seguir. Quem achou, diga amém, bem alto nessa noite. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e veio sobre mim, Ezequiel falando, e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Toma teu assento, adorando ao Senhor nessa noite. Essa é uma palavra um tanto conhecida da igreja, eu sei, mas Deus dá uma palavra para cada pregador, um estilo de mensagem para cada um. Eu estava no banco ali relutando: meu Deus, o que eu vou pregar? Passei o dia numa luta, numa guerra para trazer essa palavra. Deus tinha colocado outra palavra no meu coração, mas nós temos que ser obedientes àquilo que Ele quer dizer para a sua igreja, não é mesmo? Ezequiel 37 vai nos contar a história, uma situação na qual o povo de Israel se encontrava. Um vale de ossos, mas não é só ossos comuns, era um vale de ossos sequíssimos. É mais do que seco, é sequíssimos. Deus, ele mostra para Ezequiel a situação que se encontrava o povo de Israel. Assim como em Jeremias 18, Deus mostrava para Jeremias a situação que se encontrava o povo de Israel. E ele disse para Jeremias: ó Jeremias, assim como o vaso que se quebrou nas minhas mãos, não posso eu pegar esse vaso quebrado, restaurar, renovar, reavivar este vaso e fazer um vaso novo? Assim também eu posso fazer com este povo. E o mesmo ele mostra para Ezequiel, em Ezequiel 37. Será que esses ossos secos podem reviver? O texto começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito a um vale de ossos sequíssimos, e me fez andar ao redor dos ossos. Primeira lição que eu aprendo é que foi Deus que levou Ezequiel àquele vale de ossos.
E muitas das vezes nós, como crentes, como igreja e mesmo conhecedores da palavra de Deus, nós temos o comum, o ser humano falho e pecador, que nós queremos murmurar, questionar, reclamar para Deus quando nós entramos em um vale. Mas o texto diz que foi o próprio Deus que levou Ezequiel lá. E talvez você não entenda o vale que você está passando hoje na sua vida. Quem sabe não é Deus te levando para o vale para te mostrar algo novo, para te trazer uma nova experiência, para abrir a tua visão, para você sentir e viver o sobrenatural ao lado dele. Aleluia. Ele me fez andar ao redor dos ossos, e eu pude ver que era muito numeroso na superfície, estavam sequíssimos. Olha a situação desses ossos. Deus está mostrando o vale para Ezequiel, está fazendo Ezequiel andar. Não é para ficar parado em meio ao vale, não é para se distrair com os ossos secos. Temos dois tipos de pessoas, de crentes dentro dessa passagem. Tem o crente osso seco e tem o crente profeta. E nessa noite, diante dessa palavra, você decide se você entrou aqui nessa noite como osso seco, ou se você chegou aqui nessa noite como profeta de Deus. A ordem é: ande pelo vale, Ezequiel. Não é para ficar parado nesse vale, não é para ficar parado olhando, não é para ficar parado murmurando, igreja. Ah, mas o vale está seco, tem ossos, tem morte, não consigo ver vida, não consigo ver saída. Olha tudo que está acontecendo ao nosso redor, olha as guerras, olha as epidemias, olha as doenças, olha o amor se esfriando. Mas não adianta ficar dentro do vale murmurando, olhando. Tem que andar, tem que caminhar, tem que fazer alguma coisa. Osso seco fica parado, mas profeta anda e profetiza, anda e profetiza, anda pelo vale e profetiza, anda pelo vale e vai profetizando, anda pelo vale e vai dizendo: Senhor, eu sei que vai dar certo, Senhor, o Senhor que me colocou aqui, Senhor, eu sei que o Senhor tem provisão, eu sei que algo vai acontecer. A igreja está passando pelo processo do vale de ossos secos nessa última hora. Tem cristãos morrendo ao redor do mundo, sendo perseguidos, o amor de muitos se esfriando. E a pergunta de Deus para nós como igreja nessa noite é: está dentro do vale? Está enxergando o vale? O que você vê? Só osso seco? Ou será que você é profeta de Deus nessa noite e consegue chegar vida em meio ao vale? Será que você consegue olhar além desse vale? Será que você consegue caminhar por este vale? Será que você consegue fazer alguma coisa diante de tudo que está acontecendo no mundo nessa última hora? O Senhor pergunta: onde está a minha igreja? Onde estão os meus profetas? Onde estão meus filhos e minhas filhas que te chamam pelo meu nome? Onde está a minha igreja? Aleluia. E ele está naquele vale. E aí o filho do homem pergunta: será que esses ossos podem reviver? Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A pergunta de Deus é: Ezequiel, tu acha que pode acontecer alguma coisa? Ezequiel olha para Deus e diz: Senhor, tu o sabes. Eu estou no vale, Senhor, mas tu o sabes. A enfermidade tomou conta do meu corpo, Senhor, mas tu o sabes.
A despensa está um pouco vazia lá, Senhor, mas Tu o sabes. O inimigo se levantou contra o meu chamado, contra a minha família, lá no meu trabalho, mas Senhor, Tu o sabes. Senhor, parece que está dando tudo errado. O diabo tem se levantado para me fazer parar, mas Senhor, Tu o sabes, Senhor. Eu deixo nas Tuas mãos, Senhor. Ele está lá, e aquele vale são ossos sequíssimos. O interessante é que Deus, Ele mostra o vale para Ezequiel. Isso nos faz entender que Deus, Ele não trabalha mascarado. Deus não esconde nada de ninguém. O Evangelho é a verdade, é a palavra da verdade. Não podemos mascarar. Não podemos chegar aqui e dizer que vai ser fácil, que não tem vale, que não tem deserto, agora só vitória, só alegria. Não! Deus, Ele mostra o vale, Deus, Ele mostra o que temos que passar, mas ao mesmo tempo Ele diz: eu estou com vocês, eu estou contigo nesse processo, eu estou contigo no meio desse vale. Continua marchando, continua caminhando, continua perseverando. Aleluia. Ezequiel é profeta no meio dos ossos. E ao contrário dos ossos secos, Ezequiel está lá e ele profetiza. Porque tem muita gente que vê o vale de ossos secos e se torna osso também. Está no meio do vale e vira osso seco também. Aleluia. O que o Senhor me chamou a atenção nessa passagem é que aqueles ossos sequíssimos não foi de uma hora para outra, não. Há um processo até o osso ficar seco. Era uma pessoa, tinha pele, tinha tendões, tinha carne, tinha espírito, mas o que aconteceu? Que se tornaram osso seco. É assim na caminhada do cristão, é assim na vida da igreja e das pessoas. Um dia aqueles ossos secos não eram ossos secos. Toda vez que a gente deixa de ouvir a voz do Senhor, a gente vai secando. Toda vez que eu e você paramos de dar ouvido e atenção para a palavra de Deus, nós estamos secando. Toda vez que paramos de orar, jejuar e nos santificar, estamos secando. Toda vez que paramos de vir à igreja, de cultuar a Deus, a congregar com os irmãos, a fazer a obra do Senhor, nós estamos secando aos poucos. E chega uma hora que viramos ossos secos. E aí vem a morte. Eu estou falando da morte espiritual, mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, nós podemos estar rodeados de ossos secos, mas se tiver o Espírito Santo, aleluia, oh, aleluia. Pode estar tudo seco, pode estar tudo bandejado, pode todos parar, mas se tiver um Ezequiel, se tiver um profeta, se tiver um para se levantar, Deus pode fazer esse vale de morte virar um vale de vida. Ele pode mudar esse cenário. Se tiver um aqui nessa noite, se tiver dois aqui nessa noite, mas se tiver 2 ou 3 reunidos aqui nessa noite, eu estarei no meio do meu povo, aleluia. De osso seco já está cheio. Deus precisa de profeta nessa última hora. De osso seco já está cheio. Deus precisa de profeta. Oh, aleluia.
Aleluia, não podemos ficar conformados com o vale da nossa vida, é hora de agir. Na visão do homem é um vale de morte, mas na visão de Deus é um exército de pé. Na visão do homem é apenas um cajado, na visão de Deus é um mar aberto. Na visão do homem são 5 pães e 2 peixinhos, mas na visão de Deus é uma multidão sendo alimentada. Na visão do homem é apenas um vaso comum, mas na visão de Deus é para mim um vaso escolhido. Na visão do homem é uma árvore cortada sem frutos, mas na visão de Deus ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Na visão do homem está morto, está acabado, não tem mais jeito, mas na visão de Deus não está morto, ainda não acabou, ainda tem solução. Esse vale não é para te abater, não é para te parar, mas é para te amadurecer. Aí muitas vezes nós não entendemos porque se levanta o irmão, porque se levanta alguém para tirar a nossa paz, a nossa paciência, e nós murmuramos. Deus permite isso acontecer porque Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar de dentro para fora. Tem muita gente que chega no vale e começa a parar. Tem muita gente que quando entra no vale quer sair logo, quer desistir, quer retroceder, quer abrir mão do chamado do ministério. Mas o Deus que veio hoje, Ele te diz: não pare, não desanime, não desista. É nesse vale que eu vou te fortalecer, que eu vou te amadurecer. É nesse vale que tu vai ter intimidade comigo, porque no vale tu vai precisar orar mais, buscar mais, se quebrantar mais, estar mais na minha presença. E se você não sair logo desse vale, fica tranquilo, porque você vai adquirir mais intimidade comigo. Deus não mudou. Quem foi que disse que Deus mudou? Deus nunca mudou e nunca vai mudar. É a igreja que está mudando. Fomos nós que mudamos. É por isso que Ele permite o vale, o deserto, a provação. Porque quando está tudo bem, você vira as costas. Você esquece de Deus, você esquece dos milagres, mas papai nunca mudou. Ele é contigo no vale ou fora do vale, Ele é contigo no deserto ou na bonança. Ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda cura, Ele ainda restaura, Ele ainda batiza do Espírito Santo com fogo, Ele ainda liberta, Ele ainda opera milagres. Ele é Senhor. Ezequiel, chegou a hora de profetizar. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel não profetiza aquilo que ele quer. Ezequiel profetiza aquilo que Deus ordenou. Não é que nem os falsos profetas e pregadores de hoje, que falam assim do Senhor quando o Senhor não disse nada. Ezequiel era submisso ao Espírito e ele falava apenas aquilo que Deus mandou. Porque quando nós falamos aquilo que Deus manda, as coisas começam a dar certo. Quando nós profetizamos aquilo que é da carne, aquilo que não vem de Deus, osso seco não ouve nada. Mas quando é o Senhor falando, o profeta fala bem alto e o osso seco ouve. E as coisas começam a mudar, aleluia. Deus manda, Ezequiel profetiza sobre os ossos. Mas a pergunta que Ezequiel deve ter feito: Senhor, multidão de ossos sequíssimos, ou se não tem ouvido, como é que eles vão ouvir a tua palavra? Mas parece que Ezequiel já ia premeditando.
o que o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, iria escrever: porque a palavra do Senhor ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Ela tem poder para separar a alma do espírito, juntas e medulas. E no nosso corpo nós temos duas medulas, a espinhal e a medula óssea. É por isso que quando Ezequiel profetiza, até osso seco escuta. Quando é a palavra do Senhor, até osso seco vai escutar. E você chorando, reclamando, murmurando no meio do vale, começa a profetizar a bênção, começa a profetizar a vitória. Vai dar certo. Se osso seco ouvir, o teu filho vai ouvir também, o teu marido vai ouvir também, a tua esposa vai ouvir também, o teu colega de trabalho vai ouvir também. O Espírito Santo, ele profetiza e começa a ver o reboliço diante daquele vale. E se tem alguém aqui que não consegue ouvir a voz de Deus, está pior que osso seco nessa noite. Se osso seco ouvir, quanto mais nós devemos ouvir a voz do Espírito dizendo: aleluia. E acontece uma restauração naquele vale, porque a Bíblia diz, o profeta ele profetiza, e os ossos começam a se mover. Aí ele diz: e ouvi um grande barulho no meio do vale. E ouvi uma movimentação no meio do vale. Mas o barulho, o movimento só aconteceu depois da palavra profetizada. Não entendeu? Eu vou explicar melhor. O movimento verdadeiro, a emoção verdadeira, a presença verdadeira só vem se tiver palavra. Primeira palavra, depois movimento. Primeira palavra, depois barulho. Só começou a mexer os ossos porque tinha a palavra. É a palavra que faz. Sempre foi a palavra que fez. No princípio criou Deus do céu e da terra e disse: haja luz, e houve luz. Desde o começo é a palavra. É a palavra. Há 2000 anos a igreja do Senhor está sustentada na palavra, na palavra, na palavra. Não precisa inventar, não precisa apagar a luz, não precisa cortina de fumaça. Se a palavra não faz, movimento não vai fazer. Só teve movimento porque tinha palavra. Os ossos só se movimentaram porque tinha palavra. Porque não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ainda é a palavra que liberta. Ela é viva, ela é eficaz, ela vai te levar para o céu. Então ouça a palavra. Pode ter movimento, pode ter emoção, pode ter pulinho, pode ter inversão de língua estranha, pode ter voz do profeta dizendo que está vendo anjo, mas se não tiver palavra, é tudo falso. Aleluia. Oh, aleluia. Não precisamos inventar, não precisamos imitar o mundo, não. A igreja ainda é sustentada pela palavra, porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele tabernaculou entre nós, e o verbo se fez carne, e vimos a sua glória, glória como Jesus do Pai. A palavra é o verbo é Cristo, tudo é pela sua palavra. Aleluia. Quando tem palavra, quando tem profeta, aí sim tem barulho. Aí tem barulho, Zé. Sabe por quê? Porque a igreja não pode ser comparada, não deve pelo menos ser comparada com um vale de ossos secos.
Essa igreja tem que ter profeta e não ossos secos. E se tu chegou com o osso seco aqui nessa noite, a palavra vai te levantar, a palavra vai te rever, a palavra vai te transformar nessa noite. Nós não somos uma igreja como vai de ossos secos. Aqui tem profeta na casa, tem profeta que prega a palavra. E aí Ezequiel diz: oh, aleluia, é a palavra, isso aqui é a palavra. Se tiver língua estranha aqui agora, é a palavra, não é emoção, não é punir, não é cutuca teu irmão, começa a dar glória, não, não, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Aí teve palavra, ele disse: enquanto eu profetizava o que? A palavra, houve um ruído, barulho de ossos que batiam contra os ossos. Osso é membro. Se tem palavra e tem osso seco e tem membro aqui nessa noite, através da palavra os ossos começaram a se juntar, cada um na sua posição. E quando o osso se junta, quando os membros se juntam, tem palavra, tem profecia, tem revelação, tem língua estranha, tem barulho de glória, tem barulho de aleluia, tem barulho de adoração. Comece a adorar o Senhor, comece a adorar o Senhor, porque é a palavra que vai te movimentar nessa noite. E viu o ruído, membro com membro, osso com osso. É mistério de Deus. Quando tem palavra, quando tem profeta na casa, os membros começam a se unir, os membros começam a se juntar, os membros começam a adorar ao Senhor numa só fé, num só amor, no mesmo propósito. E ele começa a ter barulho de poder, de adoração. O Espírito Santo começa a tocar. Então vai profetizando aí, vai dando glória aí. A palavra do Senhor ainda é a mesma, ela é imutável, ela te levanta hoje, ela te restaura hoje, ela te cura hoje. Onde estão os profetas? Tem moço aí reunido, tem membro aí reunido. Se tem membro reunido, se tu chegou aqui no meio do teu irmão, tudo tem barulho. Isso aqui não é igreja morta, isso aqui é igreja pentecostal, tem que ter barulho mesmo, pro inferno ouvir, pro diabo ouvir. Então não se cale, começa a glorificar o nome santo daquele que te chamou. É a palavra, é o maná que desceu do céu, é o verbo que se fez carne. Não precisamos nada mais do que a palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Aleluia! Minha mão basúrica. Muito sangue foi derramado para essa palavra chegar até nós. Tentaram parar a igreja, tentaram parar a palavra, irmãos, mas ela continua aqui, ó. Aqui, abre a Bíblia, Deus vai falar contigo. A palavra tem poder. Oh, aleluia. Os ossos começam a se juntar, cada um na sua posição, cada crente na sua posição. Foi chamado para adorar agora, foi chamado para orar agora. Volte à posição, volte aonde você saiu, volte a orar, volta a jejuar, volta para a palavra, porque Deus quer movimentar este vale. Muitos querem chegar onde você chegou, muitos querem chegar onde nós chegamos, mas não querem passar pelo Pai.
não querem se alimentar da palavra. Se tem palavra, tem poder. Se tem palavra, tem poder. Se tem palavra, Deus começa a colocar os ossos no lugar nessa noite. Deus está colocando o osso no lugar nessa noite. Deus está colocando tudo de volta à posição nessa noite. Talvez não tenha sentido fraco, cansado, oprimido, abatido no meio desse vale, mas através dessa palavra, Deus está te colocando na posição certa nessa noite. Deus está me movimentando esses ossos nessa noite. Os ossos estão prontos, cada osso no seu lugar. E o profeta continua profetizando. É processo, é etapa, é tendões, é nervos, é pele, é músculo. Mas aqueles corpos estão ali como corpos, mas estão deitados. Falta alguma coisa. E hoje em dia nós estamos vendo cristãos assim na igreja. Tem aparência, se veste bem, conhece a palavra, até ouviu a palavra, até de vez em quando sai em glória, mas está deitado, está morto, não sente mais nada, não ora mais, não prega mais, não canta mais, não profetiza mais. O que falta? O que falta para ele? Falta o Espírito. Falta o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito. Assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro cantos, ó Espírito, sobre este mortos para que viva. Eu vou falar o que o Senhor está mandando dizer nessa noite. Tem muito crente, aparência de vivo, mas está morto aqui dentro. O que falta para a igreja nessa última hora, pastor? Falta o Espírito. Falta o Espírito. Falta o Espírito. Falta a presença. Dói, mas vai sarar. Falta poder, Zé. Falta uma busca. Só tem um jeito de sair do vale. Só tem um jeito da igreja atual ser avivada, transformada, renovada. Tem que ter o Espírito Santo. Tem que buscar o Espírito Santo. Tem que ter a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito é apenas um corpo morto. Porque quando o Espírito chega no baile, o que era morte se transforma em vida, Zé. Quando o Espírito Santo soprar sobre essa igreja, quando cada um se colocar na sua posição, quando todos unidos começar a orar e buscar o Senhor nessa igreja, vocês vão ver o sobrenatural do Espírito Santo mover a sossego sobre este lugar. Comece a se colocar. Precisamos de poder. A igreja não precisa de invenção. A igreja não precisa só de modernidade, não. Nós não precisamos de pregadores tentados em cartazes. Não precisamos de cantores gospel que cobram uma fortuna porque tem influência. Não precisamos de ouro nem prata. Pedro e João estavam indo diante do templo, na porta formosa. E aí um paralítico olhou e puxou eles assim: dá-me uma esmola. Pedro disse: olha para mim, olha para mim. Eu não tenho o que tu está pedindo, não.
Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Eu tenho a palavra, eu tenho a presença, eu tenho Jesus. O que eu tenho eu te dou. A igreja atual precisa da presença. Nós temos ouro, nós temos prata, mas não temos mais a presença. Se coloca de pé nessa noite. A igreja primitiva não tinha tapete vermelho, não tinha microfone, não tinha casa de som, não tinha condicionado, não tinha um templo a seus. Eles não tinham terno completo, sapato de bico fino, as irmãs não tinham vestido, não tinham nada disso. Mas quando eles chegavam no paralítico, eles diziam: levanta e anda, eles levantaram. Eles não tinham nada, não tinham ouro nem prata, mas se levava o morto, ressuscitava. Se levava o cego, voltava a enxergar na hora. Até os lenços de Paulo curava. A sombra de Pedro onde passava curava. O que era isso? Nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós queremos a presença. Nós queremos a tua presença. Não há nada melhor do que a tua presença, Espírito Santo. Quando a presença do Espírito Santo chega, o ambiente a mudar, o cenário muda, os corações são quebrantados. É a presença, é a presença, é a presença. Não precisamos de riqueza, não precisamos de fama. Deus precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E cantava fluindo, Pai. Oh, glória, aleluia. Pelo nome do Senhor. Oh, Deus fiel e poderoso. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Oh, aleluia. Exército de Deus, se prepare, se prepare, o rei está voltando, se prepare, nós vamos enfrentar um grande vale, se prepare, diz o Senhor essa noite, igreja. Pega a tua espada, de repente com a armadura, se prepare. Oh, glória, aleluia, Senhor. O diabo está furioso e ele vai se levantar. Obrigado, Deus, aleluia.
Mas se tiver a palavra, se tiver coração de joelho quebrantado nessa igreja, se tiver crente verdadeiro preocupado com a presença, as portas do inferno não vão prevalecer. Pela tua espada, te prepara. Não precisamos de ouro nem prata. Chega de olhar para o material, chega de olhar para as coisas da terra. Fitai os olhos daquele que veio. Glória a Deus, aleluia. Fitai os olhos da Nova Jerusalém. Olhem para as coisas do alto. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia. Deus tem, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deus é fiel e poderoso. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Olha, vem cantar aqui no louvor terra seca. Aleluia. Aleluia. Finalizando a mensagem. Após o vale, Deus prepara algo melhor. Aleluia. Eu creio. Após o vale, Eu creio, Senhor. vem as águas tranquilas. Ezequiel 37, o profeta está no meio do vale. Ezequiel 47, 10 capítulos depois, ele está mergulhando nas águas do Espírito. Permaneça no vale, continue no vale, aguenta o vale, porque depois do vale tem um rio de água viva. Suporte o vale, porque depois do vale tem um rio de águas tranquilas na tua vida. Senhor. Obrigado, Jesus. A presença de Deus é real aqui. Quero fazer um convite. Se você que não é cristão, se demora, passe do meu lado esquerdo. Se você quer aceitar a Jesus como teu Salvador, porque Ele está voltando. Se tem alguém querendo reconciliar, passe aqui do meu lado direito, quer voltar para os caminhos do Senhor. A hora é agora. Os sinais estão aí. Estamos vendo a Bíblia em 3D. Tudo está se cumprindo. Você está tendo a oportunidade hoje. Quer aceitar Jesus? Passa aqui. Por que passar aqui? Porque nós queremos orar por ti. Quer reconciliar, voltar para os caminhos? Passa à minha direita. Agora, se você chegou até aqui nessa noite como um vale de ossos secos, quer ser renovado pelo Espírito,